Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre o novo governo. Bom, a gente superou toda a incerteza eleitoral e a gente já sabe que o Lula é o próximo presidente. A questão agora é saber o que serão os próximos 4 anos. Para isso, a gente vai dividir a conversa em 2 partes. Na primeira, eu vou falar um pouco das circunstâncias em que o Lula vai receber o país, como vai estar o Brasil e o mundo em janeiro. E depois o Carlos vai compartilhar com vocês um pouco da nossa visão da agenda de governo do Lula. Então deixa eu começar da história de janeiro. Provavelmente o Lula vai encontrar um país e um mundo com 3 características. A primeira delas, o ciclo global agora é desfavorável. Ao contrário do que ele encontrou há 20 anos, em 2003, a gente não está mais saindo de uma crise como estávamos lá atrás. A gente está entrando numa crise. Em 2000, se vocês se lembram bem, teve uma crise no mercado acionário norte-americano. Isso fez com que a gente tivesse uma contração global importante em 2001 e 2002, mas já em 2003 a economia mundial crescia acima da sua média histórica. Agora é diferente, a gente teve uma crise inflacionária importante, ainda está havendo pressões inflacionárias, um ambiente geopoliticamente confuso, tudo isso implica menos crescimento em 2023, portanto a economia mundial provavelmente vai crescer abaixo da média histórica no próximo ano. Nesse ambiente, os investidores tendem a punir má gestão econômica. E, portanto, isso impõe uma restrição às escolhas de política do próximo governo. Mas, além dessa questão econômica, tem um fator político. A gente tem um equilíbrio de forças hoje muito grande no Brasil. A eleição foi disputada e isso obrigou o Lula a caminhar para o centro, a negociar a agenda de governo. A gente tem um Congresso que não está ideologicamente alinhado com o governo. Portanto, a gente tem outra restrição, que não só econômica, que é o fato de ser politicamente ter um país dividido, muito mais equilibrado, e, portanto, as decisões vão ter que ser muito mais negociadas. E por último, a gente tem também um país muito mais arrumado. Nos últimos anos, o país avançou muito na agenda de reformas e todos os indicadores de curto prazo estão favoráveis. O Banco Central já subiu os juros, já está controlando a inflação. A gente tem bons dados de contas públicas, contas externas. O Brasil, tendo feito reformas, cresce num ritmo favorável. Aparentemente, o PIB potencial melhorou. Portanto, uma cara muito melhor que o Lula vai receber de herança em 2023. Mas, Carlos, esse é o começo de governo. O que você acha que pode acontecer ao longo dos próximos 4 anos? Olha, Padô, acho que o novo governo vai ter diferentes desafios em diferentes momentos do tempo, né? Olhando assim no curto prazo, a gente imagina que o governo vai ter que inventar uma regra fiscal nova, né? Acho que muito foi falado durante a campanha de substituir o teto de gastos e precisa se colocar uma regra no lugar. Acho que essa é a ideia. Mas a tentativa é de que seja uma regra crível o suficiente para que o mercado compre a ideia de que a gente vai ter uma dinâmica de dívida favorável, que as contas públicas vão continuar no lugar, a despeito aqui de um gasto maior no primeiro ano, por exemplo, que a gestão das contas públicas vai continuar sendo responsável e a perspectiva de endividamento, de dívida, seja ainda favorável. Acho que esse é o primeiro grande desafio. Dentro ainda da área fiscal, você tem uma desaceleração da arrecadação em curso, né, em função da perda de fôlego da atividade econômica, que vai contrastar, pelo menos nesse começo de governo, com um aumento de gasto público. Então vai ser um desafio conciliar essa demanda por mais gastos com essa desaceleração da atividade econômica. Um desafio grande que vai permear todo o governo é fazer reformas, né? E as principais reformas que estão na pauta são a administrativa e a tributária. A administrativa parece mais improvável, mas a tributária parece aí ter uma prioridade, e é aí que o governo vai ter que gastar capital político para que se consiga avançar nos temas dentro da reforma tributária, talvez não nela como um todo, mas pelo menos avançar em algumas particularidades da reforma. E uma agenda que fica um pouco mais a médio prazo é se o governo vai conseguir manter o ganho de eficiência do setor público que a gente teve aí nos últimos anos. A gente diminuiu o crédito direcionado, por exemplo, a gente teve reformas importantes, reformas microeconômicas, macroeconômicas como a Previdência, como a reforma trabalhista, microeconômicas como diversos marcos regulatórios, setoriais, enfim, que trouxeram uma melhora no potencial de crescimento econômico, mas que essas medidas precisam ser mantidas ou até incrementadas para que essa tendência continue. Acho que esse vai ser um desafio ao longo aí dos próximos 4 anos. Então, uma série
de dificuldades que o governo vai precisar endereçar, costurar apoio político para conseguir endereçar todos esses problemas. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até a próxima. Um abraço.